Olá, eu sou a advogada Antônia Alves e esse é mais um vídeo onde eu vou falar sobre os impactos do Covid-19 no mundo jurídico. Aqui eu vou tratar da relação trabalhista, fazer um panorama geral, além de dar 2 dicas de ouro no final do vídeo, para tanto o empregado quanto o empregador podem vir a levantar um valor que está retido na Justiça do Trabalho. Eu já fiz 2 outros vídeos onde eu explico a redução e a suspensão do contrato de trabalho. E aqui eu vou iniciar falando sobre o teletrabalho, ou home office. Home office é uma possibilidade que pode ser adotada pelo empregador. Ele não precisa da anuência do empregado, ele precisa apenas comunicar ao empregado 48 horas antes de iniciar a atividade em casa. Então, se o empregado tem equipamentos suficientes em casa, ele pode estar usando seus próprios equipamentos. Já, se ele precisa de equipamentos ou de instalação, o empregador vai estar fazendo esse pagamento, vai estar disponibilizando esse equipamento. Depois que foi determinado esse home office, o empregador tem até 30 dias para regularizar, para formalizar o contrato escrito, onde ele vai inclusive determinar a encargo de quem vai ficar os equipamentos, se vai ter algum ressarcimento de alguma verba que eventualmente seja necessário ser gasto, ok? E também é válida essa possibilidade para estagiários. As férias, tanto individual quanto coletiva, não precisa da anuência do empregado, ele só precisa ser notificado 48 horas antes do início das férias. Ele precisa ter, no mínimo, 5 dias de férias. O pagamento do valor das férias pode ser feito até o 5º dia útil do mês seguinte. Então, se ele dá férias no mês de junho, ele tem até o 5º dia útil de julho para fazer o pagamento. E 1/3 das férias pode ser pago até o dia 20 de dezembro, junto com o 13º, a primeira parcela do 13º. Os feriados agora, devido a essa pandemia, vão poder ser utilizados para pagar esses dias que o funcionário não está trabalhando. Então, para isso, o empregador só precisa determinar qual é o dia, qual é o feriado que está sendo utilizado para pagar esse período, certo? Não pode ser feriado religioso, mas pode ser feriado nacional, estadual, distrital, qualquer feriado, menos o feriado religioso. Em caso de feriado religioso, precisa que o funcionário dê uma anuência, precisa de uma contratação por escrito em que ele concorda que aquele feriado seja utilizado para pagar algum dia que ele estava em casa, certo? Falando agora sobre o banco de horas. Hoje, o banco de horas pode ser um acordo entre empregado e empregador. A compensação do banco de horas pode se dar por até 18 meses, a partir do momento que cessar esse período de calamidade. Então, se o funcionário hoje está em casa, quando passar a pandemia, ele vai ter até 18 meses para compensar esse período que ele ficou. Essa compensação pode ser dada por até 2 horas diárias, não ultrapassando 10 horas por dia. Já em relação à contratação individual coletiva, acordo individual coletivo, eu sempre vim citando, essa modalidade precisa ser adotada através de um contrato coletivo. Esse pode ser através de um contrato individual, mas lá no vídeo de suspensão eu expliquei que eu indico que sempre que possível você fazer uma negociação coletiva. Por quê? Porque matéria de salário, de redução de jornada de trabalho, normalmente não pode ser regido através de acordo individual. A medida provisória levanta essa possibilidade, sim, mas está sendo discutida a inconstitucionalidade disso, dessa medida que determina que pode ser feita através de acordo individual uma suspensão de um contrato, uma redução de jornada e redução de salário. Então, para evitar possíveis futuras dor de cabeça, eu indico que sempre que possível fazer a negociação coletiva, porque tem uma força maior. Se não for o caso de você conseguir fazer uma negociação coletiva, faça então a negociação individual. Sobre o restabelecimento do contrato de trabalho, sempre precisa ser informado ao funcionário com 48 horas de antecedência. Então, se vocês perceberam, eu sempre digo, para reduzir a jornada de trabalho, precisa comunicar ao empregado 48 horas, suspensão 48 horas, para dar férias, precisa informar 48 horas. O importante é que o funcionário fique sabendo, ele precisa sim saber, e ele precisa saber, normalmente é o mesmo período de 48 horas, tanto para iniciar a redução de jornada, para iniciar a suspensão do contrato, quanto para ele retornar às suas atividades normalmente.
Agora chegou o momento tão esperado, o momento que eu vou dar as duas dicas que falam sobre a possibilidade de empregado e empregador levantar o valor que está retido na Justiça do Trabalho. Como seria isso? No caso do empregado, do funcionário. Se você tem um processo em curso contra uma empresa que você já trabalhou, então aí você colocou essa empresa ou duas empresas na justiça, e aí já saiu sentença, já teve recurso de uma empresa ou recurso das duas empresas. Então, se tem uma matéria em controvérsia, que seria eu peço a rescisão porque eu digo que a empresa não me pagou rescisão. E peço várias outras coisas. Então a empresa discute todas as outras coisas, diz que eu não tenho direito a vários outros pedidos, mas sobre a rescisão a empresa não fala nada. Então, nesse caso, é um pedido em controvérsia, um pedido em que eu digo que eu tenho direito e ninguém questiona, ninguém diz que não é um direito meu. Então, nesse caso de pedido em controvérsia, ou uma empresa está recorrendo e a outra já parou de recorrer, então é possível levantar esse valor, porque sempre que a empresa vai recorrer, ela precisa fazer um depósito recursal. Ela precisa pagar um valor e deixar ali como garantia de que no final do processo você vai receber aquilo que estava na sentença, ou até um valor menor se for mudar a sentença, mas que você vai ter um dinheiro para receber. Então, sempre que ela vai fazer um recurso, ela precisa depositar um valor. Esse valor está preso. Esse valor não está nem com você, nem com o empregador. Então, nesse caso de calamidade, você pode sim procurar um advogado. Ele vai fundamentar da forma adequada. Já para a empresa, você que é empresa e tem um ou vários processos em cursos, tem alguns processos que já estão em fase recursal e você já fez o depósito recursal de vários pedidos, já fez o depósito recursal em várias causas e em vários recursos. Esse valor também está lá. Esse valor não está nem com você, nem com o empregado. Então, é possível fazer a troca desse valor recursal, que já está lá no processo, por uma apólice de seguro. Você também precisa procurar um advogado para que ele possa fazer isso da forma adequada, usar a fundamentação necessária. Lembrando que não há uma garantia. Eu vou pedir, com certeza o juiz vai dar? Não. Se for bem fundamentado, é possível sim que você consiga levantar esse valor, tá bom? Eu fico por aqui. Nos próximos vídeos eu vou trazer outros temas também relacionados ao Covid-19. Qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo. Tchau, tchau!